Ah, convido os irmãos a abrirem as escrituras lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12, versículo 1. Êxodo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. 2. Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Queridos, neste texto, o Senhor nosso Deus está instituindo para o povo de Israel a chamada celebração da Páscoa. Está instituindo para o povo de Israel uma celebração que se daria todos os anos. Todos os anos eles iriam celebrar. E é interessante verificar que quando Deus institui esta celebração, o povo de Israel ainda não tinha sido libertado do Egito. Estava prestes a ser libertado do Egito. Estava quase acontecendo. A 10ª praga tinha já acontecido, estava, aliás, acontecendo, e Deus estabeleceu que cada família estaria participando desta celebração. Celebração do quê? Celebração da saída do povo da escravidão lá no Egito para a maravilhosa terra de Canaã. Então, Deus estabelece uma comemoração. E o nosso Deus é um Deus que leva em conta o passado, leva em conta o presente e leva em conta o futuro. Tudo para Deus é uma coisa só. Presente, passado e futuro se unem numa coisa só. Repitam comigo: presente, passado e futuro para Deus é uma coisa só. Por quê? Porque o propósito de Deus é eterno. Para Deus não tem essa história. Para nós tem essa cronologia. Para Deus não, aquilo que é sempre foi, sempre será. Para Deus não tem começo, não tem fim. Existe uma eternidade. O que é a eternidade? É justamente não ter começo e não ter fim. Quando começou a eternidade, pastor? Não começou. Quando termina a eternidade, pastor? Não termina. Como é que eu vou entender isso? Não vai entender. Gostou dessa? Como é que eu vou entender isso? Não vai entender. Não é para entender isso. É só para saber. É só para saber e vislumbrar, né? Que tremendo é isso. Agora, enquanto nós estamos aqui, por misericórdia, Deus nos dá uma cronologia, né? Passado, presente e futuro. Jesus, por exemplo, houve um período em que ele morreu, deu a sua vida por nós, é ou não é? E a Escritura fala, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ué, mas se o mundo não tinha sido nem fundado ainda, como é que o cordeiro já foi morto? Perceberam?
mas é porque isso está sendo dito numa perspectiva, né, já de eternidade, de propósito completo de Deus que se dá, né, muito além das fronteiras do tempo. Então, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Significado de Javé, Iavé, Ieoa. Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Isso é eternidade. Presente, passado e futuro numa coisa só. Percebe? Espera aí, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Olha, o sempre será. Eternidade. Amém, Jesus? Tá? Então, isso vai além da cronologia do tempo. Há quantos anos o homem está na face da terra? O Homo sapiens, né? Que somos nós aqui, né? Considerados, né, pela ciência como Homo sapiens. Estamos há quanto tempo aqui? 10 mil anos? 20 mil? 50 mil? 100 mil? Não sabemos. Com certeza. Ah, é, pastor? É. Mas os cientistas não sabem? Cada um acha uma coisa. Tem cientista falando que é 10 mil. Outros falam, não, mas tem achados que mostram que os humanoides aqui já estavam há 20 mil. Já acharam vestígios que aqui já estavam há 50 mil. E nunca se chega, né, numa conclusão. Qual é a data? Qual é a data da criação dos céus e da terra, afinal? E antes da criação desses céus e terra tinha o quê? Diz a Escritura, a terra era sem forma e vazia. Então ela já existia. Ela já existia. E quando ela estava sem forma e vazia, então Deus, né, estabeleceu nos 7 dias da criação, essa criação que nós conhecemos hoje. Percebem? Que coisa incrível. Então tem uma história anterior também. Tem coisas que aconteceram antes. Quando é que o diabo se rebelou? Era anjo de luz e virou diabo. E levou 1/3 da corte celestial juntamente com ele. Isso aconteceu quando? Foi antes do homem ser colocado neste planeta. Porque Adão e Eva não foram tentados pela serpente? A serpente não é o antigo diabo? Então já era diabo, então já tinha acontecido aquilo antes da criação do mundo. Então a história é algo, né, incrível. Nós não sabemos todas as datas, mas para nós importa saber que o projeto de Deus para nós é eterno. Sempre foi projeto dele ter uma família com muitos filhos com o mesmo caráter de Jesus, e sempre foi projeto dele que uma vez escravizado pelo pecado, ele pudesse ter a libertação em relação ao pecado. Deus não criou o homem para que ele pecasse e precisasse ser salvo. Mas Deus cria o homem, prova esse homem, o homem não passa na prova, peca, se distancia de Deus, e aí é preciso salvá-lo. E para salvá-lo, então, há um processo de libertação que é necessário. Uma libertação completa do poder do pecado. E isso vai acontecer definitivamente em Cristo Jesus. E antes que isso acontecesse dentro da história cronológica, então Deus já começa a dar sinais de que isso vai ocorrer. Então, por enquanto, ainda Cristo não morreu em favor da humanidade. Mas Deus vai libertar o seu povo da escravidão do Egito e vai pedir que eles comemorem a saída do Egito, a sua libertação do Egito. Sai do Egito e vai para a terra de Canaã. Era para durar pouco tempo essa viagem. Não era para durar 40 anos. O percurso entre o Egito e a terra de Canaã não levava 40 anos de caminhada, irmãos. Mas nem um ano, eram alguns meses apenas. Alguns meses. Mas uma vez que o povo foi obstinado e rebelde, Deus falou, não vão entrar. Esse povo rebelde não vai entrar. Vou esperar renovar
toda essa geração que está mal acostumada com o Egito, para que uma nova geração entre em Canaã. Exceto Josué e Calebe. Porque Josué e Calebe foram fiéis até o fim e criam que Deus ia entregar aquela terra de Canaã para eles. E não estavam com medo de nada. Então só eles que entraram. Os demais, todos que entraram com eles, já foram nascidos ali mesmo, no deserto. A geração se renovou inteirinha. Deus renovou uma geração todinha, por causa da chamada desobediência, rebeldia, falta de fé. Então que sejamos achados pelo Senhor em obediência, em alegria, em fé, em perseverança. Amém, Jesus? Então, não fique com medo em relação à volta de Jesus. Tenha a segurança que você vive nele, por ele e para ele. E aí você não vai ter medo da hora que ele vai voltar. Por quê? Porque você tem a certeza de que ele está em você e você vai subir com ele. Agora eu vejo muito crente aí que tem medo da volta de Jesus. Tem medo, porque fala, vai que ele chega numa hora que eu estou fazendo alguma coisa errada. Vai que ele chega numa hora que eu estou de novo praticando aquele mesmo pecado que eu não larguei até agora. Vai que ele me pega num momento aí, né, distraído. Essa é a posição do crente verdadeiro em Cristo Jesus? Não, o verdadeiro crente quer que Jesus volte logo. Ele quer que Jesus retorne. Ele quer que Jesus volte o mais rapidamente possível. Senhor, volta, volta mesmo. Mas então, antes do povo sair, Deus já estava estabelecendo a celebração da saída deles. E toda a comunidade de Israel, então, vai separar um cordeiro ou um cabrito para sua família. Era para fazer essa ceia em família. Como é que faz a ceia da Páscoa? É em família. Em família. Todos juntos, em família. E fala, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família. Um para cada casa. Se a família fosse pequena, e um cordeiro ou um cabrito fosse muito, não era para sobrar carne. Então era para convidar uma outra família, se juntarem, tá? E era para comer tudo. Porque Deus determinou que não era para sobrar nada. Não era para sobrar, não era para deixar sobra. Ah, mas não era para guardar para depois? Não, porque era para crer que Deus iria suprir todas as necessidades em glória. Então era para comer a refeição completa. Então, nós temos aí a celebração já por antecipação. Depois que o povo já havia sido libertado do Egito, então, todo ano, a celebração da Páscoa, a comemoração, então, daquela libertação. Verso 14. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Então estava instituída aqui a Páscoa judaica, né? A Páscoa para o povo judeu, a Páscoa para o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles deveriam, pelo resto das suas vidas, continuar esta celebração. E vejam só o seguinte, aqui fala de memorial, fala de celebração, mas fala de fazer uma refeição juntos. Então, quando você lembra algum fato, isso é importante. Mas quando você lembra algum fato, comemorando isso em família, através de uma refeição, você está dizendo o quê? Estamos todos juntos, nos associando com essa verdade que está sendo lembrada aqui. Estamos juntos celebrando algo que tem significado para a nossa vida.
E nesse caso aqui, a celebração da libertação da escravidão. Um povo que faz uma passagem, que faz uma Páscoa, que faz a passagem do Egito para Canaã. Então, eu me associo com o outro, e não tem melhor jeito de se associar do que fazer uma refeição juntos. Você gosta de fazer refeição em família? Nossa, não ouvi quase nada aqui. Gosta? Amém? É uma coisa que tem família que fala que não consegue mais fazer. Não é? Cada um tem um horário diferente. Cada um faz a refeição num lugar diferente, num horário diferente. Né? E nas poucas vezes que se reúne, às vezes ainda se reúne assim muito rapidamente, correndo, ou com o prato na mão, diante da tela, não é? E aquela refeição devagar, tranquila, né? Em família, conversando, celebrando, né? Onde que fica? É importante nós fazermos isso. Ah, mas a vida moderna atual não permite que seja assim todo dia, né? Pode não ser todo dia e todas as refeições, mas tem aquelas onde você tem que continuar fazendo dessa maneira. Tem que haver um jeito, tem que haver uma maneira, tem que poder sentar juntos à mesa, tem que poder fazer isso. Não dá todo dia, mas tem que dar, tem que ser possível isso, e tem que aproveitar muito bem esse tempo. E tem família que nesse pouco tempo que faz isso, ainda discute. Ainda dá confusão na mesa ainda. Então já faz pouco. E quando faz, ainda sai discussão. Isso não tem nada a ver com o projeto de Deus, né? Para a vida de uma família. Não é verdade? Mas tem que ser para celebrar o Senhor. Tem que ser para celebrar. Agora não simplesmente a saída do Egito para Canaã, mas trazendo para nós agora a celebração da nossa saída das trevas para a maravilhosa e gloriosa luz do Senhor. Saímos das trevas e vamos para a luz. E fazemos isso porque o cordeiro agora já foi morto, já foi imolado. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, agora também cronologicamente, por misericórdia a nós, já deu literalmente a sua vida em nosso favor. Morreu por nós, entregou tudo e nos possibilita hoje celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então nós estamos celebrando aqui a nossa Páscoa. Mas pastor, não é o mês da Páscoa, o dia da Páscoa. Não, mas não tem nada a ver com isso. É todos os dias, é todos os momentos. Existe, né? Um mês com uma semana chamada Santa e que tem o dia de Páscoa, não é? E aí a gente aproveita então para comemorar o domingo da ressurreição de Cristo. Mas essa data não é a grande questão. A grande questão é que fomos libertos da escravidão do pecado e trazidos para a maravilhosa e gloriosa luz do Senhor. Então para nós todo dia é Páscoa. Todo dia é momento de celebrar a passagem. E na Santa Ceia é o ponto culminante aqui para nós. Ao participarmos da ceia, saibamos a importância disso. Eu acho que ninguém poderia perder a Santa Ceia. Dia de ceia não é dia de programação alguma que possa substituir. Não é dia de ter marcado nada para dizer que naquele dia não vai dar para vir. Porque nós temos que fazer questão. Nós temos que correr para a casa do Senhor. Nós temos que estar juntos. E vamos celebrar a Santa Ceia juntos, como família. Todos associados. Associados ao quê? A grande verdade da libertação em Cristo Jesus. Associados um com o outro, declarando que eu e você estamos juntos. E fazemos parte desta realidade, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Louvado seja o nome dele. E aí a gente incorpora esta verdade para a nossa vida.
incorpora isso. Então, não podemos perder essa celebração. Não podemos perder isso, tá? A Santa Ceia pode ser dada até em outros cultos também. Essa questão de uma vez por mês é um costume que se criou a partir de uma certa época, ok? Mas na verdade não tem limitação. Não tem limitação. Pode ser dada em outros momentos. Pode ser feita ali mesmo na sua casa também, ela pode ser feita, ok? Da maneira certa, da maneira correta, com entendimento, não é? Não de qualquer jeito, mas entendendo o que acontece. Então já tive o privilégio de receber pessoas na minha casa e ministramos a Santa Ceia do Senhor recebendo a pessoa na minha casa, né? Então ela ficou até surpresa, né? Oh, como assim, né? Ministrar a Santa Ceia, né? Sim, por que não? Tem que ficar surpreso, não. Porque para nós a Santa Ceia não é só um ritual, não é só uma evocação de um fato ocorrido. No caso, né, a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Não, para nós não é só evocação de um fato, é mais do que isso. É participarmos juntos desse fato, é estarmos fazendo parte integrante desse fato, é declararmos que nós morremos juntamente com o Senhor Jesus. Quando Ele morre na cruz, nós morremos com Ele também. Porque Ele mata o pecado na cruz, rasgando o seu corpo em nosso favor. E aí quando Ele mata o pecado, rasgando o seu corpo ali em nosso favor, Ele faz isso e nos inclui no seu propósito. Nos inclui na sua morte. Morre então também o pecado para cada um de nós. Então muita gente não sabe disso ainda. Precisa saber. Outros teoricamente já sabem, teoricamente, mas não sabem ainda de fato e de verdade. Eu já vi muitas pessoas que creem que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Eu já vi muita gente aí que não é crente e que até fala isso. Mas você não acredita que Jesus morreu por todos? Ah, eu acredito sim que Ele morreu na cruz, né, em favor da humanidade. Mas e daí? O que isso significa para a pessoa? Nada. E na verdade, tem que significar não somente alguma coisa, mas ela tem que ter uma vida totalmente mudada por essa realidade. Tem que experimentar Jesus e experimentar Jesus na prática diretamente. Tem que ter a vida de Cristo. Não pode confiar que basta alguém orar por ela. Tem gente que acha que vai ser salvo porque oraram por ela, ou porque a igreja ora por ela. Não basta, ela tem que experimentar Jesus. Amém, queridos? Tá? Então repita, tem que experimentar Jesus. Tem que ser salvo. De fato e de verdade. De fato e de verdade. O fato ocorrido, né? Morte de Jesus por nós, mas de verdade. Eu tenho que experimentá-lo. Eu tenho que abandonar o pecado. Eu tenho que ter uma experiência com Ele. Tem muita gente acreditando que basta a igreja interceder pela vida. Ok? E tem muitos que são ensinados assim, entendeu? Que a igreja é que garante. Não, a igreja não garante. A igreja de Cristo, ela é formada por aqueles que já estão garantidos. Que já estão garantidos pelo Senhor Jesus. Então a igreja vai interceder abençoando, mas a igreja não vai ela fazer com que a pessoa tenha a garantia da salvação. Vai sim transmitir a palavra salvadora, vai evangelizar, mas cada um tem que ter a sua experiência. E se não tiver experiência, pastor? Se não tiver experiência, não tem garantia alguma. Porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação.
Agora, aquele que não tem Jesus, uma garantia ele já tem. Diz a Escritura, ele já está condenado. Aí ele já tem essa garantia, ele já tem. Não, mas vai ter um julgamento, vai ter tudo. Você quer arriscar? Você quer arriscar o julgamento? Você quer arriscar isso? Ou você quer a garantia de que você realmente já está salvo em Cristo Jesus? Quem prefere a garantia aí, diga amém. Quem não quer essa garantia, quer arriscar. Tem muita gente arriscando, tá bom? Assim de gente está arriscando. Não, porque na hora H, né, Deus vai ter misericórdia de mim. Sim, a hora H é agora. Vem a hora e a hora é já. Abandona o pecado, se entrega para Jesus. E celebra a verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem das trevas para a maravilhosa e gloriosa luz. Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. Para encerrarmos então aqui, Lucas 14, 15. Ao ouvir isso, ao ouvir a respeito do reino de Deus, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Se de fato e de verdade eu experimentei Jesus, eu vou celebrar esse fato e essa verdade. E eu vou participar da Santa Ceia do Senhor, discernindo esse fato e essa verdade. E eu vou ter a certeza de que vou banquetear com Jesus no seu reino. Porque este banquete espiritual aqui também está antecipando, prefigurando o banquete messiânico lá no reino de Deus. Quando teremos também literalmente uma refeição juntos novamente com Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, quando eles celebraram a última ceia pascal ali no cenáculo, Jesus falou, né, que eles não iriam celebrar outra vez daquela maneira até que o reino de Deus viesse definitivamente. Ele estava querendo dizer o quê? Estava se referindo, né, ao futuro banquete messiânico já com o reino de Deus totalmente estabelecido. E eles voltariam a participar de um momento juntos, pessoal como aquele. Então Jesus falou, antes que o reino seja estabelecido, antes que o reino venha, não vai ter como, né, nós termos de novo este momento. Mas esse momento vai voltar também a acontecer literalmente. Então, quando você participar da ceia, saiba que você está já tendo por antecipação o gosto daquilo que vai ser o banquete do reino de Deus. O banquete messiânico do reino de Deus, amém? Tá? Saiba disso. Uma coisa está ligada à outra. De novo, presente, passado e futuro. Tá? O passado, aquilo que já ocorreu comigo anteriormente, aquilo que Deus já fez por mim anteriormente. O presente, a minha salvação garantida em Cristo, e eu participo de todas as coisas com alegria. O meu futuro, participar do banquete messiânico, juntamente com o Senhor Jesus. É isso. Por isso, não devemos deixar de participar. Quem crê no Senhor Jesus e tem uma experiência com Ele, quer ser batizado. Por quê? Porque quem crer e for batizado, será salvo. Então, não é uma questão de opção. Ah, mas o ladrão da cruz não deu tempo de fazer o batismo dele. Jesus falou que ele estava salvo, que estaria com ele no paraíso. Sim, falou. Porque não teve tempo hábil para fazer. Mas aconteceu espiritualmente falando. Não é verdade? Mas, havendo tempo, é para fazer sim. Para declarar perante céus e terra que é uma nova criatura. Então, essas pessoas que ficam adiando, né? Ah, um dia talvez eu batizo, aí quem sabe, né?
Quem sabe vai ser logo mais, quem sabe o ano que vem, quem sabe lá no fim da minha vida, né? Quem sabe quando eu estiver preparado, não vai estar preparado nunca, porque o que precisa é entregar a vida para Jesus, é crer, é mudar de vida e é receber o batismo, porque aí o batismo não vai ser só um símbolo, ele também é um símbolo da nova vida, mas ele é também a concretização de algo que o Senhor fez, faz e fará na minha vida. Então é a graça de Deus realmente sendo infundida em mim. E a mesma coisa é a celebração da Santa Ceia. Nós cremos na presença real de Cristo na ceia. Nós cremos que a graça de Deus vem de uma maneira poderosa. Usa canais aqui. Pão e o vinho não são milagrosos em si mesmos, claro que não. Ritual em si mesmo não tem nada de milagre. Não é isso. Aí seria só evocação. Mas quando nós realmente experimentamos a graça de Deus e cremos na sua ação, tudo muda. E aí os elementos todos se tornam canais para que a graça de Deus realmente seja transmitida para nós. E nós cremos então que Jesus se manifesta de uma maneira real e poderosa na Santa Ceia do Senhor. Tem gente que acha que é só simbólico. Nós temos o aspecto simbólico, mas não é só simbólico. Tá? Então, mesmo que eu falei ali em relação, né, a celebrar a Páscoa, né, como foi instituída lá entre os judeus, agora então a nossa Páscoa já foi instituída. Cristo é a nossa Páscoa. E nós celebramos a Ele. E hoje vamos participar da Santa Ceia, entendendo e discernindo isso. Amém, Jesus? Quem quer participar da ceia? Aleluia! Queira participar, não queira perder. Vai correndo sempre participar, ok? Aleluias! Participa mesmo. Não deixa de participar. Ah, mas eu estou com um problema aqui. Então, larga esse problema aí antes. Larga esse problema aí. Pede perdão aí. Esse problema é o quê? É pecado? Se arrepende, filho. Se arrepende, recebe o perdão e participa da ceia. Amém, Jesus? Tá? A gente não faz um ritual prévio, né, de confissão de pecados. Tem igrejas que fazem, né? Antes da ceia faz lá, confissão de pecados. Nós não fazemos assim. Mas nós ensinamos ao nosso povo que qualquer impedimento que você tenha, larga ele antes, em oração a Deus. Amém, Jesus? Tem pecado? Se arrepende. Ah, mas eu não estou bem ali com o irmão ali. Ué, pede perdão para ele, ué. Você pode fazer isso agora. Qual que é o problema? Mas agora, pastor, qual é o problema? Qual é o problema? Não complica não, simplifica. Simplifica, entrega tudo e participa da Santa Ceia. E se enche mais da graça de Deus. E incorpora a verdade da morte e da ressurreição de Cristo para a sua vida. Faz isso. Você só vai ter benefícios com isso. A igreja do passado até falava que participar da Santa Ceia era um privilégio, né? Quem lembra disso? Né? Tem alguns poucos aqui, né? Falava nesses termos, né? Que participar da Santa Ceia era um privilégio. Hoje a gente já não vê usar esse termo, mas eu quero dizer para vocês que é realmente, né, um tremendo privilégio que o Senhor nos concede de participar desta graça invisível que se torna visível, né, através desses canais humanos aqui que nós utilizamos e que Deus vem com a sua graça e faz com que esta graça, né, possa realmente exercer a sua função sobre as nossas vidas. Então que Deus nos abençoe tremendamente e que participemos deste banquete messiânico. Então, hoje à noite falaremos mais a respeito do banquete messiânico. Continuaremos neste assunto. E eu convido você a se colocar em pé comigo agora, neste momento que declaramos aqui já em voz alta que queremos participar da Santa Ceia do Senhor, porque vão acontecer coisas maravilhosas agora. E você há de dar o testemunho, tá? Há de dar o testemunho. A presença real do Senhor
vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de participarmos desta celebração. Muito obrigado porque cremos, Pai, na presença real do Teu Filho aqui, Senhor. Cremos na presença libertadora, porque fomos libertos, Pai, do poder do pecado e trazidos para a Tua maravilhosa e gloriosa luz, Senhor. Oh, Pai amado, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai. Nós nos alegramos com esse momento e cremos que a Tua graça está sendo liberada para nós neste momento, Senhor. Oh, Pai, graça infinita do céu se manifestando pelo Espírito Santo que nos foi concedido do alto. No nome de Jesus, assim agradecemos, assim nós Te louvamos. E todos dizem agora, aleluia, dão glória a Deus.